Senhor Jesus dá a sua mão para nós, né? Nós não vamos temer a nada, né? Porque o nosso intuito, sim, é se parecer a cada dia mais com o nosso Senhor Jesus, né? E um dia chegar à perfeição e entrar no reino da eterna glória, né? Então, esse é o nosso intuito. Estamos no capítulo 23, né, irmãos? No capítulo 23 de Gênesis. Mas antes de a gente iniciar, né, vou aproveitar que o capítulo 23 de Gênesis é bem curto, né? Não é muito extenso, então hoje vai ser um pouquinho mais rápido, mas eu vou aproveitar então, irmãos, para explicar uma dúvida que ficou de um irmão que mandou para mim. Eu vou compartilhar aqui o slide, irmãos, que daí fica mais fácil para gente aprender aqui. Então, deixa eu aumentar aqui. Aqui. Vamos lá. A pergunta que o irmão fez é a respeito do sacrifício, né? Ele, na semana passada, irmãos, para quem não esteve presente, a gente vai fazer uma recapitulação, né? Semana passada a gente estava em Gênesis, no capítulo 22, né? Então, Gênesis capítulo 22, ele vai se tratar de quando Deus ele vai pedir, né? Ele pede para Abraão, o seu único filho, né? Ele vai pedir Isaac. Aí alguns vão falar, mas ele não tinha Ismael, que também era filho dele? Tinha, mas Deus pede para ele o único filho dele com Sara, né? Que era o filho da promessa, né? Nesse caso. E aí, Abraão obedientemente vai e oferece Isaac, né? E quando ele estava quase oferecendo Isaac com o cutelo na mão, o Senhor o barrou, né? E aí o Senhor barrou esse sacrifício aí. E aí apareceu ali um carneiro, né? Apareceu um carneiro, que o cordeiro é quando ele é mais novo, né? E o carneiro é quando ele já é mais velho. Então apareceu um carneiro ali com os chifres preso no arbusto, né? E aí o Senhor proveu para si, né? O próprio sacrifício, né? E aí nós fizemos na semana passada um paralelo, né? Com o próprio Senhor Jesus, né? Que o Senhor Jesus, Isaac representou o Senhor Jesus, né? Então a gente viu, né? Isaac foi levado para o sacrifício pelo pai, assim, da mesma forma, Jesus, né, também foi levado ao sacrifício da cruz pelo seu pai, né, pelo próprio Deus Pai. E Isaac leva lá o madeiro nas suas costas, né, sobe ali para o sacrifício, e o próprio Senhor Jesus também levou o madeiro da cruz, né, nas suas costas, né. E nós vemos alguns paralelos, né? Por exemplo, Isaac foi obediente, né? Foi obediente até ao momento ali do sacrifício. Da mesma forma Jesus, né? Também não murmurou, né? Como ovelha muda, como disse o profeta Isaías, né? Ele foi levado, né, até o sacrifício da cruz, né? Então, diversos paralelos que estão entre Isaac e o próprio Senhor Jesus, né? Lembrando, irmãos, que a Bíblia ela sempre vai apontar para o Senhor Jesus, né? Então, eu sempre comento, eu sempre friso isso, né? Que tudo na Escritura vai sempre apontar para o Senhor Jesus, tudo. Tudo que a gente aprender aí, sempre nós vamos ver a Escritura apontando pro Filho de Deus que viria um dia, né? E é nesse intuito, né, que o irmão mandou uma pergunta, né?
ele falou assim: mas irmão, qual que é o sentido do carneiro morrer ali, né? Qual que é o sentido disso daí, né? Muitos não compreendem. Então nós vamos tentar explicar brevemente para os irmãos. Daí a gente entra no capítulo 23, tá bom, irmãos? Eu prometo que eu vou ser breve, né? Então, lembrando que nós estamos falando de um holocausto, né? O que é um holocausto? Era um sacrifício onde se utilizava um animal para ser morto, né? Então esse animal era morto e o seu sangue ele era derramado no altar, né? Deixa eu apagar aqui que eu errei. Então era derramado num altar, né? Que era feito ali, cheio de pedra, né? Então eram várias pedras que se colocava, né? Assim, mais ou menos, né? E aí colocava o animal aqui em cima, né? Então sacrificava o animal, né? O seu sangue era derramado, né? E muitas vezes ele era depois colocado fogo no animal, né? Mas por que se fazia isso, né? Essa que é a questão que a gente tem que entender, porque a gente, depois do livro de Gênesis, a gente vai entrar para o livro de Êxodo, onde tem várias partes, né, de sacrifício envolvendo aí, né? Então, primeiro, irmãos, o sacrifício, ele servia primeiramente, né? Deixa eu colocar aqui né? Ele servia para que o homem reconhecesse seus erros, né? Mas como assim, né? Lembrando, irmãos, que nós já vimos que quando o homem erra, né? Quando o homem erra, ele entra debaixo da ira de Deus, né? Quando o ser humano ele não obedece às leis divinas, né? Ele está debaixo da ira de Deus, né? E como o homem está debaixo da ira de Deus, né? Debaixo da desobediência, né? Não está dentro dos parâmetros que o Senhor requer, né? O homem, ele transgredindo a lei de Deus, ele merece o quê? Ele merece a vida eterna, o prêmio da vida eterna? Não, né? Ele merece alguma bênção do Senhor? Também não. Ele merece o quê? Condenação, né? Condenação e morte, certo? Condenação e morte. É isso que o homem merece quando não obedece, né? Da mesma forma, quando, vamos supor, alguém comete um delito ou um crime, né? Esses que cometem delito e crime, pela justiça, o que ele vai merecer? Ele vai merecer condenação, certo? E em muitos casos onde existe a pena de morte, ele vai pagar com morte também, né? Então isso pela justiça. Mas como que o homem reconhecia os seus erros, né, com o sacrifício? Quando o homem errava, quando um homem ele cometia algum erro, né, ou algum pecado, ele teria que oferecer um animal. Então ele pegava, lembrando que as pessoas criavam animais naquela época, né? Então ele ia até o seu rebanho, né? Comprava, caso ele não criasse animal, ele comprava um animal e ia
até o altar oferecer diante de Deus, né? Abria-se um culto e naquele culto eles ofereciam esse animal. E esse animal ele tinha que ser o melhor que a pessoa pudesse oferecer, né? E esse animal ele estaria no lugar do homem, né? Esse animal ele estaria no lugar do homem e ele seria oferecido, né? Ele seria morto. E nisso o homem reconhecia que alguém, né, morreu no lugar dele, né? Então deixa eu só apagar aqui que daí eu vou escrever outras coisas aqui. Então, quando o homem oferecia um animal, ele entendia que quem morreu no lugar dele foi esse animal. Porque quem merecia a condenação, né, e a morte, na verdade, era quem cometeu o erro. Mas quem morreu foi um animal inocente. Certo? Então, essa era a primeira parte do sacrifício. Existia outra forma do sacrifício que a pessoa levava para ser sacrificado numa forma de expressar a gratidão a Deus, né? E aí, geralmente eram frutos que se levava, né? Então se levava frutos, até se levava, existia, né, aqueles que levavam animais, né? Mas se levavam frutos, azeite, né, vinho, né? Todas essas coisas que o homem produzia, né? O homem produzia e levava para ser oferecido em sacrifício, né? O que isso mostrava para o homem? Mostrava que tudo aquilo que nós fazemos, né, nós devemos oferecer a Deus, né? Tudo que nós fazemos. Então, todo ato da nossa mão, deve ser oferecido a Deus, né? Então, primeiramente, não deve ser para somente proveito próprio, mas deve ser oferecido a Deus. Então, essas eram as formas de sacrifício. O homem, né, ele teria que entender que no modelo do sacrifício de animais, havia um derramamento de sangue. Então, tinha um derramamento de sangue. E o sangue, para os animais, irmãos, ele significa a vida, né? Quando a gente sangra o animal, a gente está sangrando a vida ali do animal, né? Então, quando se fazia isso, automaticamente o homem deveria reconhecer que essa vida, né, ou sangue, no caso que representava a vida, era de Deus. Então, essa vida, ela vinha de Deus. Deus era a fonte da vida, certo? Deus era a fonte da vida. Então, resumindo, o que o homem deveria reconhecer? Que alguém morreu em seu lugar, né? Devido aos seus erros, né? Devido aos erros, pecados, né? E toda sorte de desobediência. Alguém morreu, mas na verdade quem deveria morrer é quem cometeu. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, ele permitiu que, no caso, os animais ali morressem
em lugar do ser humano. Outra coisa que o ser humano deveria reconhecer no sacrifício era que tudo que é feito, ele deve ser oferecido a Deus, né? Então, deve ser oferecido a Deus. E 3, o ser humano deveria reconhecer que o sangue, né, ou a vida, tinha um dono, né? E esse dono era Deus, né? Então, a vida era de Deus. Então, Deus que tinha o direito da vida. Quando o ser humano entendia isso, ele entendia o que ele estava fazendo com o sacrifício. E Abraão, ele entendeu isso. Ele entendeu. Isaac também entendeu. Por quê? Porque um carneiro, quem era para ser oferecido? Isaac, né? Mas um carneiro, ele morreu no lugar de Isaac. Ou seja, Isaac se safou, né? Vamos dizer assim. Ele se safou devido a um outro alguém ter morrido por ele, né? Então, é isso que Isaac entendeu e Abraão entendeu, né? E isso que aconteceu ilustra totalmente o que Jesus Cristo veio fazer por nós. Então, note, irmão, note. Desde o começo, desde que a gente começou a fazer os encontros bíblicos, a gente vê a Bíblia apontando para Jesus, né? Então vamos lá. Lá em Gênesis capítulo 3, lembra que também morreu um animal para poder cobrir Adão e Eva com peles. Lembra? Que Deus pegou, né? E pegou a pele de animais e fez roupas ali para cobrir Adão e Eva após o pecado. Lembra? Então isso mostra que alguém morreu, né? Um animal morreu para poder cobrir o ser humano, né? Para poder cobrir o ser humano. Aí depois a Bíblia vai falar lá em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 9, irmãos, que Noé vai oferecer um animal, né, em sacrifício a Deus, e Deus fala que não poderia comer o sangue, né, mas o sangue deveria ser derramado, deveria derramar o sangue, porque a vida, ela pertence a Deus, né? E agora, com Abraão, né, Abraão e Isaac, eles reconhecem que um animal, ele morreu em lugar de alguém, né? Ou seja, no lugar de Isaac. E isso, irmãos, isso mostra como que a Bíblia está apontando para Jesus, né? Então, tudo que a Bíblia está falando é apontar para Jesus. Por quê? A Bíblia ela vai aos poucos falando sobre Jesus, né? Ela vai de luz em luz, né? De valor em valor, né? Cada passo para poder explicar. Por quê? Se Deus chegasse, Deus poderia chegar e derramar todo o entendimento ali. Mas as pessoas, os servos de Deus, não iriam entender, né, completamente. Então, o que Deus fez? Deus, ele fez gradativamente, ensinando o povo para que quando Jesus viesse, né, ele pudesse ensinar o povo o que ele veio fazer aqui na terra. Então, vamos explicar o que Jesus
veio fazer na terra, irmãos? Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Rebeca, abaixa isso aí. Aqui, irmãos. Vamos lá. Jesus, quando veio para a terra, ele veio com uma missão, né? Ele veio com uma missão. E qual missão é essa? A missão de resgatar, né? Ou se sacrificar pela humanidade. Pela humanidade. Então, irmãos, Jesus, ele veio fazer justamente o que o animal fazia naquela época, né? Que era morrer inocentemente, pelos pecadores, né? Ou pelos ímpios, né? Pelas pessoas que não serviam a Deus, né? Ou por todos, na verdade, né? Porque todos nós somos pecadores, irmãos. Por mais que a gente sirva a Deus, todos nós erramos. Algum momento a gente erra. Na nossa jornada cristã, mesmo depois da gente se batizar e tudo, nós também erramos, né? Então, Jesus, ele veio morrer inocentemente, ou ele veio nos resgatar dessa morte. Então, essa foi a missão de Jesus. Então, Jesus, ele foi mais ou menos aquele carneiro que apareceu lá, né? Ou como o próprio João chama, né? Ele é o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo, ou que morre em prol da humanidade. Então, o próprio Senhor Jesus, ele veio mostrar o que esse sacrifício lá do Antigo Testamento, ele estava querendo ensinar, né? Então, o sacrifício do Velho Testamento, ele estava tentando ensinar didaticamente para o povo de Deus, para que quando Jesus viesse, todo mundo falasse: ah, olha, a morte de Jesus significou isso. A morte de Jesus foi uma morte em nosso lugar. Ele morreu por mim, né? Então, morreu para eu não morrer, né? Morreu para eu não ser condenado. E tudo isso aqui, irmãos, tudo isso se resume em uma palavra, né? Então os irmãos com certeza já ouviram falar sobre justificação, né? Justificação ou, né, o resgate da humanidade ou até mesmo salvação, né? O que Jesus veio Do que Jesus veio nos salvar? Jesus veio nos salvar dessa morte e dessa condenação, dessa morte eterna, sem nenhuma possibilidade de um futuro feliz, né? E de uma condenação. Jesus, ele nos salvou disso, né? E também veio nos resgatar do quê? Dessa condição que nós estávamos, né? Porque sem Jesus não teríamos a possibilidade de se apresentar diante de Deus. Por isso que nós nos apresentamos diante de Deus sempre em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele nos possibilitou nos apresentar diante de Deus, porque ele pagou o nosso resgate, né? Ele pagou a nossa dívida, né, que nós tínhamos diante de Deus. E isso se chama justificação. Então nós fomos justificados, né? Seria mais ou menos assim: alguém está devendo algo para a justiça, vamos supor que alguém está devendo algo para a justiça, e vai alguém muito bondoso e paga
aquilo que você está devendo para a justiça. Quando alguém paga isso que você está devendo para a justiça, né, ela te justificou, né? Ou seja, ela pagou tudo que você devia. E foi o que Jesus fez conosco. Então, por isso que nós devemos louvor, honra e glória para o que Jesus fez conosco. Então, pela sua morte, a morte de Cristo Jesus, ela foi que pagou tudo aquilo que nós devíamos, né? Então, foi assim como o cordeiro que morreu no lugar de Isaac, assim Jesus morreu no nosso lugar, né? Então, essa é a explicação aí, tá bom, irmãos? Vamos então para o capítulo 23 de Gênesis, irmãos. Vamos lá, capítulo 23 de Gênesis. Então vamos lá. Podem abrir aí nas suas Bíblias, né? O capítulo 23, que nós vamos ver. Então, o que acontece nesse capítulo aí, né? Esse capítulo, irmãos, ele vai narrar. Já falamos sobre a vida de Abraão, já falamos como ele saiu lá da terra dele, né? Já falamos das decisões erradas que ele fez, né, em muitos momentos da vida dele, as decisões erradas que Sara teve também, né, a esposa dele. Depois vimos como que Agar, que foi a serva, ela foi dispensada, né, mas o anjo do Senhor, né, que daí nós vimos que é a manifestação do próprio Deus ali, ajudou, né, Agar e seu filho. E aí vimos como que a promessa de Deus se cumpriu. Na semana passada, semana retrasada e semana passada, a gente viu a promessa de Deus se cumprindo, do filho da promessa. Então chegou o filho da promessa para Abraão, para Sara, eles ficaram muito felizes mesmo. Sara nem se aguentava de tanta felicidade, né? A Bíblia fala que ela passeava e andava e fazia serviço falando com ela mesma. Fala, quem diria, olha, eu tendo um filho, quem diria, eu estou amamentando, né? De tanta felicidade. E ela ficava a todo momento cantarolando e falando. E depois nós vimos como que Abraão, né? Como que Abraão ficou feliz demais quando o menino foi desmamado, né? Que é nesse período que a criança era desmamada, que ela saía do convívio só com a mãe para ficar com convívio com o pai, né? E aí saía para fora, né? Ia cortar lenha, ia plantar, ia colher, ia fazer muitas coisas, né? Junto com o pai e com os outros servos. E lembra que Abraão fez até uma festa, né? Para comemorar isso. E aí chegou o momento que o Senhor pediu, né? Para ver se Abraão realmente amava ao Senhor mais do que a promessa. Porque, irmãos, a gente já aprendeu isso, mas cabe frisar sempre. O nosso amor a Deus, ele deve ser maior do que o amor às promessas de Deus. O amor que nós temos pelo próprio Deus, né, pela pessoa de Deus, deve ser maior do que o amor que nós temos pelos milagres que Deus pode fazer, né? Seguir ao Senhor, né, pelo que Ele é mais importante do que seguir ao Senhor só para ver obra, ou só para ver milagre, ou só para ver maravilha. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um relacionamento nosso com Ele. O Senhor quer um verdadeiro relacionamento, uma verdadeira amizade com Ele. Então, se nós servirmos a Deus só pelo que Ele faz, se nós servirmos a Deus só pelos milagres, então, na verdade, nós não o amamos de fato, né? De fato, nós amamos só o que Ele faz e não amamos a Ele. Da mesma forma, um pai. Vamos supor que o pai, ele faz muitas coisas pelo filho, e faz, mas daí chega um momento que o pai
perde a condição financeira, o pai ele, né, entra num período de escassez, né, de dinheiro e de tudo, e aí os filhos começam a descartar esse pai, né? O que nós vamos falar desses filhos? Um filho ingrato, né? Um filho que realmente não ama o pai, um filho que amava o que o pai fazia, amava o dinheiro do pai, amava talvez o que o pai fazia, mas não amava o pai de verdade, né? Da mesma forma, nós, né, não queremos ser filhos ingratos. Nós queremos ser filhos que amam a Deus pelo que Ele é de verdade. E ainda que o Senhor faça, ou se o Senhor não fizer nenhum milagre na nossa vida, ainda vale a pena servir a Deus, meus irmãos. É isso que a história de Abraão, ela quer mostrar para nós. Ainda que o Senhor não fizesse nada mesmo, né? Ainda assim, servir a Deus é a melhor coisa da vida, né? Ainda que não tivesse nem vida eterna, irmãos, nem vida eterna, mas só o fato de a gente caminhar com Cristo todos os dias e agarrar na mão dele todos os dias, já vale a pena servir esse Deus maravilhoso. Então, irmãos, que isso fique de lição a história de Abraão, né? Que a partir da semana que vem a gente já vai ver a história de Isaac, né? Mas agora nós vamos ver a história aí da morte de Sara, né? Então hoje nós vamos estudar isso, o fim da vida de Abraão. Então tá chegando ao fim, irmãos. Então hoje nós vamos ver como que Sara faleceu, como que ela foi sepultada, né? E nós vamos ver toda essa narrativa aí, tá bom, irmãos? Então hoje é a morte de Sara que nós vamos aprender. Vamos ler então capítulo 23. Aí eu vou ler aí dos versículos... Eu vou ler o versículo 1 até o versículo 4. Tá bom, irmãos? Depois eu vou pedir se tiver algum irmão que puder ajudar, né? Alguma irmã. Diz assim: E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Hete, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. Então vamos lá, irmãos. Vamos dar uma explicação aí sobre esses versículos aí. Irmãos, a terra de Canaã, né, que fala aqui, é a terra que Deus prometeu para Abraão, que Abraão teria direito na terra de Canaã, né? Tanto Abraão quanto a descendência de Abraão teria direito a essa terra, a terra de Canaã, né? Foi isso que Deus prometeu para Abraão. Lembra? Quando Abraão saiu lá da terra da parentela dele, Abraão tinha a promessa de Deus de que Deus iria dar para os descendentes uma terra que ele ia mostrar. E Abraão chega nessa terra aí, né? E ele mora ali por um período, né, nessa terra. E quando Sara morre, Sara viveu, né, 127 anos. Quando Sara morreu, Abraão foi até a terra de Canaã e ele queria enterrar Sara lá na terra de Canaã, né? E aí a gente pergunta, mas por que ele não enterrou ali, né? Onde ele, qualquer lugar, né? Porque, irmãos, primeiro, Abraão queria que Sara fosse sepultada num lugar que fosse dado aos descendentes, num lugar que os descendentes tivessem acesso. Porque se ele sepultasse em qualquer lugar,
né? Qual era a garantia de que aquele túmulo iria ficar ali, né? Não teria garantia. Agora, se fosse numa terra que Deus... Olha, mais uma vez a confiança de Abraão em Deus. Deus falou para Abraão, olha, tá vendo a terra de Canaã? Eu vou dar para os seus descendentes. Olha a confiança de Abraão. Deus falou, eu vou dar para os seus descendentes. E de fato, Abraão confiou tanto que na hora da morte de Sara, ele falou, não, eu vou querer sepultar a minha esposa lá na terra que Deus prometeu para os meus descendentes. Por quê? Os meus descendentes vão ter respeito pela minha história, vão ter respeito pelos seus antecessores. Então eu vou enterrar ela lá. E aí a Bíblia, né, vai narrar essa tratativa que Abraão teve. Alguém pode ajudar a gente a ler o versículo 5 e 6? Né? Capítulo 23, 5 e 6. Só levantar a mãozinha quem puder colaborar. Tem alguém? Irmã Cristiane? Por favor, irmã. O 5 e o 6. Peraí. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará sua sepultura, para enterrares o teu morto. Deus abençoe, irmã Cristiane. Então, vamos lá. Veja, irmãos, Abraão, ele ficou mais ou menos uns 62 anos peregrinando ali naquela terra. Olha, irmãos, 62 anos Abraão ficou andando ali, né, na terra que Deus estava para dar de herança para ele. Então pense, é que a gente lê o relato de Abraão e pensa que foi uma coisa bem rapidinha, né? Mas não, irmão, são 62 anos, é muito tempo, né? Digamos assim, que ele tinha 62 anos de caminho, né? Literalmente de caminho peregrinando, né? Então, e conforme a irmã leu aí, nós vemos que Abraão chegou numa região que já tinha pessoas habitando lá, né? Que eram esses filhos de Et, né? Lá no capítulo 10, depois se os irmãos quiserem procurar, né, os irmãos podem ver lá no capítulo 10 de Gênesis, os irmãos vão ver lá toda a descendência, né, de Noé, e aí os irmãos vão ver as descendências que tomaram conta daquela região ali, né? E ali estavam os filhos de Et, né? Que também eram chamados de Heteus, ou depois foram chamados de Hititas, né? Então foram chamados de Hititas. Aí depois lá em Gênesis, lá em Êxodo, Deuteronômio, ou lá em Josué, a gente vai ver bastante falar sobre os hititas, né? Aí a gente vai falar mais sobre esse povo aí, tá? Mas por enquanto eram um conglomerado de pessoas que estavam lá, né? Que eram os filhos de Et. E aí Abraão chega neles e fala, né? Que ele quer uma sepultura lá naquela terra deles, né? E aí eles reconhecem, veja, irmãos, no versículo 6, eles reconhecem que Abraão é homem de Deus. Eles até falam assim, né? Ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Ou seja, eles reconhecem Abraão como um servo de Deus. Eles chamam até de príncipe, né, de Deus, príncipe de Deus,
né? E esse termo príncipe de Deus significa o quê? Que ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, uma conexão tão forte com Deus, que ele parecia um príncipe daquela época. Por exemplo, quando o rei não podia ir num lugar, o rei mandava o príncipe, mandava o filho dele, né? Que era um representante legal da linhagem do rei. Quando eles chamam Abraão disso, né, de príncipe de Deus, ele está mostrando assim: Abraão, você é tão assim com Deus, você é tão junto com Deus, que você é um representante de Deus no nosso meio, né? Então veja, olha o respeito que Abraão tinha no meio de toda aquela gente ali, né? E aí eles são super legais com Abraão e fala: não, enterra, né, a sua esposa aqui no meio de nós, né? Pode escolher a melhor das sepulturas aí, né? Nenhum de nós vai vedar esse direito, né? Pode escolher até a melhor que tem aí no nosso meio. Todo mundo aqui te respeita muito, Abraão, né? E se você escolher alguma sepultura que tem dono, você pode ter certeza que aqui no nosso povo a gente respeita tanto você que a gente vai até dar para você aqui, né? Então, agora veja a reação de Abraão. Versículo 7 diz assim: então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Maquipela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Het, e respondeu Efrom heteu a Abraão aos ouvidos dos filhos de Het, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nela está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se tu está por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. Então, veja, irmãos, vamos explicar o que estava acontecendo ali. Lembrando, né, acho que no capítulo 19, se eu não me engano, a gente explicou aqui, e todas as vezes que tiver uma explicação novamente, eu vou fazer de novo, tá, irmãos? Porque às vezes tem pessoas aqui novas, tem pessoas que não participaram, então se faz necessário repetir, tá bom, irmãos? No capítulo 19, a gente aprendeu que numa cidade lá do passado, não tinha cartório, não tinha o que a gente tem hoje, né? Um tabelião de notas, aquelas coisas. Então, o que eles faziam lá na cidade? Então, existia a porta da cidade. Então, se existia a porta, a entrada da cidade, que é onde as pessoas mais velhas da cidade, os líderes da cidade, os anciãos do povo ali, eles se reuniam. Então, eles ficavam tudo ali na porta da cidade, né? E lembrando, irmãos, né, que não tinha televisão, não tinha nada, né? Então eles tinham um certo tempo para ficar ali, né? E geralmente eram pessoas mais idosas que ficavam lá, pessoas, né, que já tinham trabalhado e tudo mais. Então ficavam lá os líderes do povo, os anciãos do povo, né? Os chefes dos clãs, né? Os patriarcas da família ficavam ali, né? Na entrada da cidade. E quando alguém queria fazer alguma negociação, alguma compra, alguma venda, ou queria ter algum julgamento, uma decisão judicial, tudo isso
era levado para a porta da cidade. Então era levado lá para a porta da cidade. Quando chegava na porta da cidade, aí sempre 2 ou 3 líderes do povo ali, pessoas mais velhas ali, pegavam e se pronunciavam, né? E às vezes até se fazia documentos de compra e venda, se fazia documentos na frente dos anciãos do povo, que eram testemunhas, né, de que aconteceu aquilo. E lembrando que nós estamos falando de uma época que as pessoas tinham palavra, né, irmãos? Então, se alguém comprava algo e o outro vendia, né, ou comprava e falava, olha, eu vou pagar tanto e depois no outro dia eu pago tanto. Tinha lá o líder da cidade, o ancião do povo estava lá, ouvindo, e ele servia como testemunha. E essa pessoa tinha, lógico, a obrigação de cumprir com a sua palavra, né? Lembrando que, irmãos, até pouco tempo aqui no Brasil, década de 30, 40, um fio do bigode valia mais do que uma assinatura, né, irmãos? E hoje em dia parece que nem a assinatura não vale mais, né? Mas lembrando que nós estamos falando de uma época em que existia caráter, existia honestidade e existia a palavra, né? E nós, servos de Deus, nós não devemos mudar isso, né? Não devemos mudar isso. Os tempos mudaram, mas nós, servos de Deus, devemos continuar com o mesmo parecer, né? Então, o que aconteceu? Abraão foi lá, no portão da cidade, onde ele encontrava todo mundo ali junto, e falou, né? Olha, vocês estão falando que vocês vão dar para mim uma sepultura? Olha, eu vi uma sepultura e eu vi um campo numa região, uma região chamada Maquipela, né? Eu vi lá e eu fiquei sabendo que é de um tal de Efron, que ele é filho de um tal de Zoar, né? E esse Efron, fala com ele para mim, né? Fala com ele, vai lá, intercede por mim, vai lá, fala para ele que eu queria aquela sepultura, mas fala para ele que eu não quero dado, né? Que eu não quero dado, eu quero comprar dele. Eu quero comprar aquela sepultura. Aí ele não sabia que no meio de todo mundo ali, o Efron estava junto, né? Ele não sabia disso. E aí, de repente, o Efron foi lá, estava no meio ali do pessoal ali. Na hora ele se manifestou. Falou, não, eu que sou o Efron, né? É o versículo 10. Eu que sou o Efron. E aí ele fala, né? Não, meu senhor, ouve-me, o campo eu te dou. No versículo 11, né? Então Efron já se identifica, fala, não, Abraão, fica tranquilo, você quer aquela minha região ali? É meu mesmo, mas pode deixar, eu vou dar para você. Você tem muito respeito com a gente, eu vou te dar. E aí ele fala, olha, eu te dou aquele campo e eu dou ainda a cova que tá lá no meio, né? Eu dou lá para você. E aí, no versículo 11 fala, né? Diante dos olhos dos filhos do meu povo eu dou. Ou seja, olha, diante de todo mundo, ele aumentou a voz, né? E falou, ó, no meio de todo mundo aqui, ó, de testemunha, eu vou dar para você. Pode ficar tranquilo. E aí Abraão, veja, irmãos, Abraão, olha que exemplo que Abraão está dando para nós, né? Abraão, ele chega com toda a reverência. Ele chega com toda a humildade, né? Ele não chega lá dando carteirada, irmãos. Sabe? Porque tem muita gente, infelizmente, irmãos, tem muita gente, até no nosso meio, que ele gosta de dar carteirada em tudo, né? Chega num lugar, ele, não, porque eu sou advogado, porque eu sou isso. Não, porque eu sou estudado, eu tenho tantas faculdades, porque eu sou supervisor de tal empresa, ou pior ainda, né, irmãos? Porque eu sou ancião da obra de Deus, cooperador da obra de Deus. Irmãos,
esse negócio de dar carteirada por um cargo que você tem, um estudo que você tem, algum conhecimento que você tem, não é o padrão bíblico. Veja que Abraão, ele chega com toda a humildade, ainda que ele foi chamado de príncipe de Deus. Pense, Abraão foi chamado de príncipe de Deus. Ele poderia falar assim, não, então tá bom, você dá para mim, eu sou o príncipe de Deus, você vai estar fazendo algo bom para Deus, você está fazendo pro príncipe de Deus. Não, Abraão não chegou assim, irmãos. Abraão chegou, veja que várias vezes, né, ele se levanta e se inclina, ou faz um ato de reverência, né, que é normal lá entre os orientais, né, irmãos? Fazer aquela reverência, toda aquela forma de respeito, né? Em que se inclina diante de uma autoridade, né? E aí, de novo, ele se inclinou diante deles ali, mostrando que ele, né, a sua humildade, né? E aí ele fala, né? Olha, eu peço que eu vou pagar esse campo. Eu quero pagar esse campo e essa sepultura. Vamos ver o que Efron respondeu? Quem que pode ajudar nós a ler aí o versículo 14 até o 16? Quem pode ler para nós? Pode levantar a mãozinha aí. Tem alguém que pode ajudar? Vamos ver. Versículos 14, o 15 e o 16. Alguém sente de ler para nós? Irmão, é só levantar a mãozinha virtual, tá? Pode ser a mesma serva de Deus que eu. Serva de Deus, pode ser outros, né? ADMs. Alguém se sente na parte de Deus de ajudar o servo de Deus nessa parte? Irmã Cristiane, Deus abençoe, minha irmã. Por favor, irmã Cristiane. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. E é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvido a Efron. E Abraão pesou a Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et. 400 ciclos de prata, correntes entre mercadores. Isso, Deus abençoe, minha irmã, pela ajuda. Então, irmãos, né? O que foi que Efron respondeu depois disso, né? Então Efron falou assim, não, eu vou dar para você, eu vou dar essa terra para você, porque, Abraão, pense, é só 400 ciclos de prata, aquela minha terra lá, né? E o que é isso entre mim e ti? Ou seja, o que é isso diante do que a gente tem, né? Porque Efron era uma pessoa rica e Abraão também, né? Era uma pessoa rica. E aí ele fala, é só 400 ciclos de prata, né? O que é isso? Não, imagine, eu vou dar para você esse campo, eu vou dar a sepultura, diante de todo mundo aqui eu já dei para você, tá bom? Aí Abraão, né? Versículo 16 fala, e Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata de que tinha falado, ou seja, pesou aquela quantidade lá, né? E Abraão foi tão justo que Abraão, além de pesar aquela quantidade que ele tinha falado, né? Ele pesou de acordo com os mercadores da época. Por quê, irmãos? Lembrando que naquela época não existia, ainda não tinha sido feita as moedas. Então tudo era por peso, né? Então eles faziam tudo por peso.
Então, tantos pesos de prata, tantos pesos de ouro, tantos pesos de cobre, né? Que eram os metais usados, né? Até ferro era usado e, né, tantas coisas que eles usavam com peso, né? Eu quero trocar leite por farinha. Você troca 1 quilo de farinha por 1 litro de leite? Então era tudo por peso, né? Sistema de trocas, sistema de pesos e medidas, né? Era dessa forma que era feito. Não se tinha dinheiro de papel nem dinheiro de moeda ainda. Depois, com o passar do tempo, a gente vai ver sendo criado, né, moedas. Mas por enquanto eram pesos, né? E esse peso é chamado de ciclos, né? Ciclos era uma unidade de peso que era pesado os metais preciosos, né? E aí ele fala que eram 400 ciclos de prata, né? Irmãos, deixa eu colocar aqui o slide, porque daí eu consigo explicar direito para os irmãos aqui. Então, aí a Bíblia vai falar de 400 ciclos, né? Então era uma unidade de medida. Então, que varia, né? 400 ciclos. Ciclos. Varia de 4,5 kg a 4,8 kg, né? Mais ou menos é isso, né? Mais ou menos é isso aqui que Abraão pesou, né? Quase 5 quilos, 4,5 kg, 4,800. Não dá pra gente saber muito devido ao ciclo, ele através da história, né? Então não tinha a precisão que a gente tem hoje de peso, né, irmãos? Não tinha. Não tinha como ter uma precisão tão certa como uma balança eletrônica, uma balança ali digital que a gente tem hoje, né? E outra, também, o ciclo, ele através da história, ele foi mudando de peso, né? Então existia um ciclo antigo, depois existia um ciclo da época dos egípcios, né? Depois existia lá o ciclo mais moderno, que vem da época dos reis ali. Então, cada um tinha um peso, né? Correspondia a um peso. E mudava algumas gramas, né? Um mudava 100 gramas, o outro acrescentava 80 gramas. E então, não dá pra gente ser muito exato. Mas era esse tanto aqui, né? Então era de 4,5 kg a 4,800 quilos de prata, né? Então quase 5 quilos de prata. Irmãos, não tem como a gente fazer. Alguns perguntam às vezes para mim e falam assim: irmão, mas quanto que significa isso em dinheiro de real, né? Quanto que significa? Não tem como a gente precificar. Porque, irmãos, naquela época a prata era muito difícil de ser encontrada. Não tinha um maquinário que a gente tem hoje, né? Então ela era mais valorizada, né? O ouro também e todos os metais preciosos ali eram mais valorizados, né? Mas se a gente fosse fazer uma conversão aí rápida, né? Se você pesquisar aí no Google, na internet aí, você vai ver que o quilo de prata, né? Então, 1 quilo de prata, hoje em dia, tá por volta de R$11.800, né? Então, R$11.800. Lembrando que estamos falando da prata pura, né? Então, você multiplicando por 4,5 ou 4.800, então a gente vai ter aí uma quantia mais ou menos de 53.100 a 56.600 reais. Mas assim, não corresponde ao valor exato, né, irmãos? Não corresponde ao valor exato porque lembrando que naquela época era muito mais valorizado, né?
Hoje a gente tem indústrias fornecendo a prata e todas essas coisas, esses fatores, né? Então não tem como a gente ser preciso com o quanto que valia naquela época. Mas talvez, né? A gente pode ter uma noção aí de quanto mais ou menos Abraão pagou por aquele pedaço de terra e o túmulo, né? Para alguns pode ser que fale, nossa, mas foi barato. Para outros vai ser muito caro, né? Na verdade, para a gente poder ter uma precisão, a gente teria que ver qual que era o valor do salário, né? Daquela época, né? Daí a gente vai ver mais ou menos quanto tempo a pessoa teria que trabalhar para poder adquirir uma terra daquela, né? Então, só por aí a gente vê que Abraão realmente era bem abastado, né? Bem rico. E aí ele pagou esse valor, né? Não quis ficar devendo para ninguém, né? Então vamos lá. Vamos continuar aí na leitura. Então, paramos no versículo 17, eu vou ler até o 20, tá, irmãos? Aí a gente vai dar mais uma explicação, depois vamos para as perguntas, tá? Então diz assim: Assim, o campo de Efron, que estava em Maquipela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Maquipela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava se confirmou a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Hete. Então, irmãos, Abraão, né, comprou, de fato, comprou lá o lugar. Lembrando que era um lugar próximo da onde ele já tinha morado, né? Lembra que ele tinha morado lá nos Carvalhais de Manre, né? Quando o Senhor apareceu para ele, foi aqueles três seres misteriosos, aqueles 3 homens misteriosos lá, que eram seres celestiais, né? Foram visitar Abraão. Ele estava lá na terra de Manre, né? E ele foi e quis sepultar a Sara ali, né? E ele sepultou de fato lá. E esse lugar, irmãos, existe até hoje, né? Eu vou mostrar para os irmãos aqui algumas fotos para os irmãos verem. É lógico que não é da mesma forma original, né? Que é, olha, esse lugar aqui que os irmãos estão vendo, né? É um lugar que foi construído, os muçulmanos construíram, né? Foi feito todo um museu, uma edificação ali, que eles fizeram muros e muros. Mas é mais ou menos nesse lugar que era a sepultura ali, né? Então, se construiu outras coisas ali dentro, né? Ali no entorno, né? Então, é esse lugar. Quem tiver a oportunidade de um dia ir lá para Israel, né? Vai poder visitar esse lugar, que é onde Abraão sepultou Sara, né? E depois Abraão é sepultado também, né? Ismael, Isaac, tudo são sepultados ali. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui. Essa imagem. Irmãos, aqui é a cova onde Sara foi sepultada, né? Eles mantiveram ali fechados, né? Os irmãos vão ver aqui que eles... Opa, mudou de imagem? Espera aí. Os irmãos vão ver, né? Que eles fizeram aqui, né? Muros e colocaram lá um portão ali para que ninguém entre, né? E é nesse lugar que é a cova aonde, né, Sara foi sepultada, né? Lembrando, irmãos, que na época não era tão fundo assim, né? É porque durante
os milênios que passam, né, as construções elas vão, né, vão se edificando uma em cima da outra, né? Então, geralmente, não era tão baixo dessa forma, né? Era como se fosse uma caverna mesmo. Mas foi encontrado aí, irmãos, foi encontrado nesse local, isso aqui, ó, peraí, deixa eu ver se aparece aqui. Então, foi encontrado, né, tudo que se refere ao período de Abraão, né? Vasos da época de Abraão, né? Toda cerâmica que eram feitas, né? Coisas que eram colocados ali, e junto com o que era feito a preparação do corpo, né? Então tinha especiarias que eles passavam no corpo, né? Para fazer a limpeza no corpo e tudo mais. E essa caixa aqui, irmãos, que os irmãos veem, essa caixa, ela é a caixa que se guardava os ossos, né? Então, quando a pessoa passava ali pelo período, né, de decomposição, aí depois ficavam os ossos, né? E aí a família guardava numa caixa, né, o ossuário dos seus entes queridos, né? Então foi encontrado isso daí. Então mostra que ali realmente foi uma sepultura, né? E ali a gente vê como que a Bíblia é bem real, né, irmãos? A Bíblia ela realmente é formidável, a gente vê como que ela se conecta aí com a realidade, né? Então, irmãos, assim nós finalizamos aí o capítulo 23, né? Com a morte de Sara. Então, Sara morreu nesse capítulo, e agora nós vamos ver um pouquinho mais daí depois no capítulo 24 sobre a história de Abraão, né? Depois nós vamos só tem mais 2 capítulos só de história de Abraão. Depois, infelizmente, Abraão também vai, né? O Senhor vai recolher Abraão, e semana que vem a gente vai aprender sobre Isaac, né? O casamento de Isaac. A gente vai ver como que Isaac casou, com quem ele casou, né? Qual que é a história de amor de Isaac. Nós vamos aprender a respeito disso. Tá bom, irmãos? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, sobre isso que nós estudamos hoje, né? Ou até sobre coisas da semana passada, da história de Abraão aí, pode levantar a mãozinha e perguntar, tá bom, meus irmãos? Podem ficar à vontade aí. Sendo assim, irmão, nessa liberdade que o servo de Deus proporcionou à igreja através do Espírito Santo, tem algum servo de Deus e alguma serva de Deus que quer contribuir com essa parte do ensinamento que aprendemos hoje, ou até aqui, dentro do contexto bíblico, da parte de Gênesis, irmãos? Fique à vontade, pelo que Deus dá de guia ao servo de Deus, ele vai explanar. Nossa irmã Cristiane, por favor, minha irmã, pode abrir seu microfone. Irmão Renan, sim, irmã. Sobre hoje eu não tenho dúvida nenhuma. Deus abençoe. Amém. O que acontece? Por misericórdia divina, o irmão está disponibilizando os áudios das aulas anteriores no site. Sim. E o irmão já colocou da aula 6 e a 7 e já está chegando no capítulo 10. Graças a Deus o Senhor está dando graça de eu acompanhar todas as aulas. E quando a gente estudou o capítulo 10, eu tinha ficado com uma dúvida. Na verdade, foi o irmão que falou no 9 que ia falar uma curiosidade, e aí no 10 acabou não falando. Sim. E aí agora vai chegar lá, se Deus quiser, que o irmão vai colocar lá no site lá. E aí eu queria perguntar, tem algum um mecanismo, assim, algum caminho que a gente pode fazer pergunta para o irmão das dúvidas que geram lá quando a gente escuta novamente? Então, irmã, eu coloquei lá no YouTube, né? Uma porque ali o YouTube é um canal que todos têm acesso, né? Que facilita o acesso para a Irmandade, né? Até porque a própria Irmandade está no YouTube lá, a própria congregação também, né? Tem os seus cultos ali. E também para facilitar, para que os irmãos depois façam
tem a parte de comentário, eu deixei ativado lá, irmãos, né? O comentário. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma coisa, né, os irmãos podem fazer ali no comentário, né? E aí eu vou colocando sanando as dúvidas, né? Aí eu sano aqui junto com a Irmandade, né? E depois eu faço a referência lá, né? No própria descrição lá eu faço a referência da dúvida, né? E tudo mais. Mas a irmã pode ficar à vontade de fazer a sua pergunta, né? Se a irmã até quiser fazer a pergunta agora, a gente já pode, tem um tempinho aí, a gente pode tentar dirimir essa dúvida, né? Aí eu vou... os irmãos que estão aqui é o canal Encontro Bíblico, tá, irmão? Encontro Bíblico CCB, tá bom? Aí os irmãos podem se inscrever lá e eu tô colocando lá. Colocando os áudios, né? Para que os irmãos possam acompanhar, né, os áudios lá e ter também uma privacidade para a Irmandade que participa aqui, né? Uma proteção dos direitos de imagem e tudo mais, né? Então, eu estou colocando aos poucos, irmãos, porque minha vida é bem corrida também, né? Mas se a irmã quiser fazer a pergunta, a irmã pode ficar à vontade, tá bom? Tá, a pergunta era essa. O irmão, na verdade, falou que era uma curiosidade, que um dos netos de Noé, ele nasceu na arca. E aí eu fui pesquisar. Aí eu cheguei aqui numa conclusão, mas eu queria saber se a minha conclusão tá certa. Aí essa aí que era a dúvida, meu irmão. Deus abençoe. Amém, irmã. É verdade. Cabeça minha, eu acho que eu acabei não respondendo, né? Lá naquela época, né? Então, irmã, se a gente for ver pelo contexto bíblico, né? Deixa eu achar aqui o texto, irmã. Vamos lá. Gênesis capítulo 9. Deixa eu achar aqui, né? Então, vamos ver. Deixa eu procurar aqui, irmã. Agora a irmã me pegou. Que é Elão, né? É o capítulo 9. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmã. Deixa eu procurar no aplicativo da Bíblia, que fica mais fácil, né? Então, Gênesis capítulo 10. 10 versículos 22, né? Aí diz assim: os filhos de Sem são Elão e Assur, e Arpaxade, e Lude e Arã, né? Aí, irmã, quando a gente vai fazer o cálculo, né? Eu gostaria de responder isso aí, irmã, bem assim, mais didático, né? Se a irmã permitir, na semana que vem, eu trago todos os textos que vão fornecer a genealogia. Mas para poder só poder dirimir a dúvida da irmã, na verdade foi Elão que nasceu dentro da arca. Porque quando a gente vai pegar o tempo que eles ficaram na arca, que foram lá 1 ano, o tempo da idade de Sem e o tempo da idade de Elão, a gente vai ver que bate com o período que eles ficaram dentro da arca. Aí, na semana que vem, irmã, o que eu vou fazer? Eu vou trazer todos os textos e a genealogia, eu vou fazer uma linha de tempo, e aí eu coloco para ficar mais didático, né? Porque a gente só falar aqui e não...
se eu for procurar os textos aqui, irmã, vai ficar muito cansativo, né? Mas aí na semana que vem, a irmã entra novamente. Semana que vem vai ser na sexta-feira. Entra novamente. Eu vou deixar sua curiosidade. E os irmãos não deixam eu esquecer. Tá bom, irmãos? Porque minha cabeça tá muito voada esses tempos aí. Pode ser assim, irmã Cristiane? Pode sim, irmão. Deus abençoe grandemente. Amém. A gente conta com a sua presença então na semana que vem. Tá bom? E os irmãos que estão aqui presentes também. Semana que vem a gente faz a resposta bem didática, tá bom, irmãos? Coloco lá as datas e tudo mais para que não fique dúvida, tá bom? Mais alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Se levantar a mãozinha, que nem a serva de Deus fez, por favor, irmãos. Aplicação pessoal, né? Vamos finalizar aí com a aplicação pessoal, né? Porque nós temos que entender, irmãos, que aquilo que nós aprendemos aqui, né? Nós temos que aplicar na nossa vida também, né? Então vamos ler no capítulo 23, no versículos 3 a 5, nós vamos ver a morte, né? De Sara ali, vamos ver como que Abraão ele lidou com toda aquela situação ali, né, da morte. E isso traz uma lição para nós, né, irmãos? A morte de uma pessoa querida, ela traz assim muitas mudanças para nós, né, para nossa vida. Às vezes temos que se mudar de casa, às vezes temos que mudar de cidade, às vezes temos que mudar o nosso estilo de vida, né? Irmãos, isso é inevitável na vida de todos nós, né? De todos nós. E isso traz uma lição para nós, né? Para a gente se preparar. Até para isso, irmãos, a gente tem que se preparar. Se preparar para um eventual falecimento de alguém, né? Se preparar em nossos ensinamentos, né? A nossa irmandade é ensinada, os tópicos de ensinamento saem, né? Para que os irmãos possam sempre, que possível, pagar uma aposentadoria, um INSS lá, né? Tudo isso para que não deixe a família desamparada, né, irmãos? E isso é ensinamento que nós trazemos até aqui, até na própria Escritura, nós vemos que os servos de Deus, eles sempre eram cuidadosos com isso, né? Então, sempre é bom a gente ter, né? Ter ali, sei lá, talvez um plano, talvez alguma coisa, uma reserva de emergência para acontecer, para quando acontecer essas coisas, porque, irmãos, nós não somos eternos, né? E o que mais tem, às vezes as famílias padecem porque não se pensou nisso, né? E aí vira briga entre filhos, e vira briga entre irmãos e tudo mais. Irmãos, é primordial que a gente se prepare para um dia a gente partir dessa terra, né? Nós não vamos ficar para semente, né, irmãos? Então, todos nós aqui, nós temos temos que ter esses conselhos, né? Os irmãos às vezes dão esses conselhos e esses conselhos eles são muito importantes para a nossa vida, né? Da mesma forma que Abraão, ele teve todo aquele preparativo, né? Nós também devemos nos preparar. E nos preparar, né, para o dia de amanhã, né? Não sabemos o nosso dia, não sabemos o dia que o Senhor vai vir nos recolher, né? Então, nós devemos preparar a nossa casa, tanto espiritual quanto material também, né, irmãos? Isso nós temos aí de lição para nós, né? No versículo 6, irmãos, no capítulo 23, no versículo 6, nós vemos, que nós já comentamos aqui, que Abraão ele era reconhecido como príncipe de Deus, né? Os irmãos viram aí, né? Príncipe de Deus. Irmãos, Abraão ele era reconhecido pelo relacionamento que ele tinha com Deus, né? Ele era o representante de Deus ali no meio daquelas pessoas. Irmãos, era como se ele fosse o príncipe, significa que ele é o representante do rei do universo, né? E aí fica uma pergunta, né, para a gente aplicar na nossa vida. Como que nós somos reconhecidos? Como que o irmão e a irmã é reconhecida? Como que você
é reconhecido na sua família? Será que você é reconhecido como o representante de Deus? Será que você é reconhecido como servo de Deus? Ou você é reconhecido só como uma pessoa natural? Uma pessoa que não está nem aí para nada? Ou uma pessoa que não tem um pingo de relacionamento com o Senhor? Né? Como que nós somos reconhecidos? E essa pergunta que nós devemos fazer todos os dias, irmãos. E às vezes tem pessoas que falam assim: não, mas eu não estou nem aí para o que os outros pensam de mim. O importante é o que Deus pensa de mim. Não, irmãos. Não devemos pensar dessa forma, irmãos. Porque a Bíblia ela vai deixar bem claro que nós devemos deixar resplandecer a luz aos homens. Note, irmãos, que quando a Bíblia fala isso, que nós devemos deixar resplandecer a nossa luz aos homens, isso significa que não é a nossa luz, ela não deve resplandecer em Deus. E as pessoas acham, não, o importante é o que Deus pensa de mim, é o que Deus acha, independente do que fulano, o que ciclano, o que o meu vizinho fala. Não, irmãos, a nossa luz ela não deve ser resplandecida para Deus. Deus já é a fonte de toda a luz, irmãos. Mas a nossa luz deve ser resplandecida nos homens, nas pessoas que nos rodeiam. Porque é as pessoas que nos rodeiam que vão poder falar. Quais que estão sendo as nossas obras? Quais estão sendo as nossas atitudes? Será que as nossas atitudes estão sendo de pessoas de fé? Ou as nossas atitudes são tão iguais às pessoas do mundo que às vezes as pessoas confundem a gente com alguém do mundo? Né? Essa é a pergunta que nós temos que fazer todos os dias, irmãos. A nossa luz, ela está resplandecendo ou nós estamos apenas... a nossa luz já está se apagando e nós só estamos fazendo uma desculpa, né? Então, irmãos, essa autoanálise nós temos que fazer todos os dias da nossa vida. E se nós fizermos essa autoanálise, nós temos a certeza que nós vamos melhorar a cada dia, irmãos. E quando as pessoas de fora, elas enxergam a nossa luz, as pessoas são impactadas também. Lembra na semana passada, o Senhor deu de falar que existem pessoas que nunca vão ler um livro da Bíblia. Tem pessoas que nunca vão ler um livro da Bíblia, mas elas vão ler a nossa vida. Elas vão ler a nossa história. Elas vão fazer uma leitura das nossas atitudes diante da sociedade. E aí, essas pessoas vão falar, realmente é verdadeiro servo de Deus. Realmente essa pessoa agiu como uma pessoa de Deus. Então, irmãos, vamos melhorar as nossas atitudes. Porque não só por uma questão de... eu não vou fazer porque eu não quero dar escândalo da obra. Existem pessoas que só se importam por isso. Mas não, irmãos. Isso a gente também tem que se importar. Mas a gente tem que se importar mais ainda porque as nossas atitudes podem entristecer a Deus. E se nós entristecemos a Deus, irmãos, como que vamos nos achegar a Ele? Né? Então vamos fazer essa autoanálise, né, irmãos? No versículo 9 e o 10, né, a gente vê que Abraão, ele foi até os líderes daquele povo, né, para ter um direito legal ali, né, para obter um direito legal, que era o de enterrar uma pessoa, né, que era a sua esposa. Então, irmãos, muitas vezes não é errado, irmãos. Tá aqui um conselho. Não é errado a gente procurar as autoridades, né, que governam o nosso mundo para a gente obter um direito. Não é errado, irmãos, diante de Deus. Né? Nós devemos fazer as coisas tudo conforme a lei.
né? Mas não é errado um irmão querer obter um direito, vai lá de um Bolsa Família, ou um direito social, um direito de um aluguel social, ou um direito de uma renda, né? Ou o direito de uma consulta. Não, irmãos, isso não é errado. Não é errado. Não é falta. Existem pessoas que falam assim, não, mas eu confio em Deus, eu não vou procurar, né, os líderes do povo, não vou procurar os meus direitos do governo e tudo isso, porque eu confio em Deus. Mas, irmãos, Abraão também confiava em Deus, mas ele foi até os líderes do povo e vê o que ele conseguia ali, né? Então, muitas vezes, irmãos, as leis, né, nos beneficiam. E nós podemos ter essas atitudes. Nós podemos, não é falta de fé, não é falta de confiança, mas se o Senhor deixou essas leis, nós podemos ter benefícios assim. Assim como Jesus teve com as leis da sua época, assim como o apóstolo Paulo também, né? Então fica aí esse conselho da mesma forma que Abraão, né? No versículo 15 e 16, irmãos, veja aí, Abraão, né? Ele preferiu pagar, né? Ele preferiu pagar o terreno lá para que a sua descendência, por que ele quis pagar? Primeiro, porque, né, o Efron lá, ele não poderia depois desfazer, né, ou falar que não foi feito negócio, ou que ele se equivocou, né? A gente não conhece a índole da pessoa, né? E então ele preferiu pagar lá, e também ele preferiu passar ali no nome dele, né? Ele preferiu passar, porque veja que no versículo 20 vai falar que toda aquela terra se confirmou no nome de Abraão, né? Ou seja, ele passou para o nome dele. O que isso ensina, irmãos? Olha, para a gente ver onde que a gente vai parar, né? Quantas coisas que a Bíblia ensina a gente, né? Isso ensina, irmãos, que a gente tem que comprar as coisas e fazer tudo dentro da lei. Tudo conforme a lei manda. Irmãos, é um risco que nós corremos de comprarmos coisas que não estão no nosso nome, né? Comprar um terreno sem escritura, comprar uma casa que não sabemos a procedência. Irmãos, olha o ensinamento que a Bíblia, né, traz para a gente aqui. Até isso, nós devemos passar no nosso nome, né? Eu vou deixar para passar no meu nome depois, né? Fazer contratos duvidosos, né? Fazer acordos duvidosos aí. Irmãos, se nós seguirmos o que a Bíblia fala, irmãos, a gente não tem dor de cabeça. E Abraão fez tudo conforme a lei manda. Pagou, porque talvez lá a descendência dele, alguém poderia falar, não, essa terra não é de Abraão, não. Essa terra é lá dos filhos de Et, é de Efron, né? Os descendentes dele, depois, né? Abraão pensou até na descendência que seria sepultada lá. Abraão pensou em tudo. E nós, irmãos, nós temos que pensar em tudo também. E às vezes, um erro que nós cometemos aqui, né? Um terreno sem escritura, alguma coisa assim, os nossos descendentes, às vezes a gente vai partir e os nossos descendentes vão ter as dor de cabeça que foi de atos errados que tivemos aqui na terra. Então, irmãos, se a gente fizer conforme o servo de Deus Abraão fez, a gente não vai ter dor de cabeça, os descendentes da gente não vai ter dor de cabeça. Olha como que a Escritura nos orienta, irmãos. Por isso que fala, né, que a Bíblia ela tem resposta para tudo. Ela tem orientação e conselho para tudo, irmãos. Para tudo, né? E hoje está aqui, né? Compra e venda, né? Talvez alguém entrou aí, né? Vai fazer uma compra, uma venda. Fuja de coisas duvidosas, irmãos. Fuja de coisas que vão dar dor de cabeça depois lá atrás, lá na frente, né? Porque, irmãos, certo existem negócios que fazemos e são abençoados por Deus.
mas tem negócios que parece que é nós que estamos querendo e não é a vontade de Deus. Mas a gente quer tanto, e a gente quer tanto e tanto e tanto, e a gente vai buscar uma vez, e vai buscar duas, e quer que Deus fale, e quer que isso, e aí qualquer coisa vira sinal. E não é assim, irmãos. As coisas de Deus, elas vêm no momento certo. As coisas de Deus, elas não são de forma para a gente para perder noites de sono e tudo mais. Irmãos, certo é, irmão, se tem alguém aqui, né, junto com nós, que está querendo fazer um negócio, comprar isso, vender aquilo, irmãos, tenha certeza, as coisas de Deus não são toda embolada ali, não são. Negócios duvidosos o Senhor não está. E às vezes existem coisas que trazem aquela alegria momentânea e depois vai ser uma dor de cabeça lá na frente. E aí depois a gente fica, mas meu Deus do céu, aonde eu estava com a cabeça de fazer aquele negócio? Perdi dinheiro aqui, perdi ali, perdi isso e aquilo. Irmãos, tudo isso são conselhos de Deus que devemos aplicar. Quando nós vamos buscar uma palavra, seja para comprar, seja para vender, seja para casar, seja para qualquer coisa, irmãos. Não devemos ficar pegando qualquer frase aleatória. Não é assim que se busca a palavra, não. Né? O Senhor dá aqui de falar. Não é assim que se busca a palavra. A palavra, ela é uma espada, irmãos. É uma espada. E como qualquer espada, você deve pegar pelo cabo. Porque se você pegar pela ponta, irmãos, você pegar pela ponta, você se corta. Então, irmãos, a palavra de Deus, você tem que pegar ela desde o começo até o final da palavra. E ver qual é o assunto da palavra daquele dia. Qual é o assunto? O assunto é compra e venda? Se o assunto é compra e venda, realmente, se Deus falou que vai estar no negócio, pode fazer o negócio que o Senhor está com você. E se o assunto é viagem? E se o assunto é visita de enfermo? E se o assunto é casamento? E se o assunto é a morte do Senhor na cruz? E se o assunto é fugir do pecado? E se o assunto... E aí você vai pegar qualquer frasezinha. Irmãos, não se busca a palavra dessa forma. Nós não devemos fazer dessa forma. E muitos se cortam, irmãos. Muitos vão buscar, se corta e fica depois sangrando. Espiritualmente falando, irmãos. Fica sangrando. E muitos até morrem espiritualmente no nosso meio, irmãos. Param de ir para a igreja, não querem mais saber de Deus, não quer mais buscar a palavra, não quer mais saber de Bíblia, saber de dom, não saber de nada. Mas por quê? Porque ele foi e pegou na ponta da espada e se cortou. E, irmãos, é uma responsabilidade muito grande, irmãos. E eu sinto no meu coração de falar, irmãos, porque muitas vezes não é nem ensinado isso, né? Dentro das comuns. Mas é importante. Os mais antigos, né? Os irmãos mais antigos vão se lembrar, né? Quantos cooperadores antigos, anciãos mais antigos ensinavam isso ao povo e falavam, né? Existia antigamente até um costume de que a palavra se buscava na sua própria comum, né? Não era para ir eu ouvia muito isso dos antigos, né? Não fica indo para cá, para lá, querendo buscar uma resposta que o seu coração quer, né? E tem sabedoria nisso, irmãos. Tem sabedoria nessas orientações. Porque nós devemos buscar aquilo que Deus quer falar conosco. E não aquilo que a gente quer ouvir. Porque se a gente quiser aquilo que a gente está querendo buscar e depois culpar a Deus, infelizmente, irmãos, muitos têm feito isso. Muitos têm culpado a Deus por um erro dele mesmo. Por uma ansiedade dele mesmo, por uma coisa que ele queria que o Senhor confirmasse. E aí dá errado, ele fala, não, olha lá, é culpa de Deus. É culpa da palavra que eu busquei. Aí já vira culpa da religião,
aí vira culpa do cristianismo, aí já vira culpa de tudo e aí a pessoa morre espiritualmente. Irmãos, estamos vivendo em tempos que temos que ter discernimento, ter muito entendimento para tudo, irmãos. Muitos que estavam no nosso meio parece que perderam a fé, perderam a comunhão, perderam a ligação com Deus. Irmãos, vamos nos cuidar. O adversário não está brincando e nós devemos manter a nossa fé. Então, os irmãos, tomem esse conselho, os irmãos apliquem esse conselho, porque, irmãos, realmente os tempos... E os irmãos vão ver, quem já sabia de como deve se proceder num culto, os irmãos, se relembrem desses conselhos, e quem não sabia, irmãos, comecem a aplicar. Vocês vão ver que o entendimento, até mesmo da palavra pregada, vai modificar. O entendimento, você vai ver aquilo, irmãos, como um prato que o Senhor serve na nossa mesa. E o Senhor é aquele que o Senhor ele faz um prato para nós e nos serve. A palavra de Deus, ela não é um fast food, ela não é um self-service que você pega só o que você gosta. Não é, irmãos. Então, vamos aprender a ser crentes, irmãos. Vamos aprender a ser servos de Deus. Porque quando somos servos de Deus de verdade, nada nos para nesse caminho. Bendito é o Senhor, Rei da Glória. Irmãos, Deus abençoe a todos os irmãos. Nós vamos agora agradecer ao Senhor, por esse encontro bíblico, que o Senhor mais uma vez nos ajudou e nos abençoou.